Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sexta e última aula da disciplina de Lógica de Programação e Algoritmos. Nessa aula final aí, a gente vai não só manter todos os conceitos que nós já temos até então, só que vamos dar um passo além. Por quê? Porque a gente vai trabalhar hoje com as chamadas variáveis compostas, aí, tá? As estruturas de dados que existem dentro da linguagem Python, tá? Toda e qualquer linguagem de programação contém diferentes tipos de estruturas de dados, que a gente já vai conceituar o que é, tá bom, pessoal? Mas na linguagem Python nós temos algumas bem particulares e a gente precisa investigar isso e vocês precisam aprender todas elas, tá? Observe aqui comigo no material. Então veja, o objetivo dessa aula é aprendermos a manipular as chamadas estruturas de dados em Python. Quais são estas estruturas de dados? Tá? Então, o que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a trabalhar com as chamadas tuplas, que nós representamos, né? A gente já vai ver isso em Python, a gente representa elas dentro de parênteses. Depois a gente vai aprender as chamadas listas, que a gente representa com colchetes. E, por fim, os chamados dicionários, que a gente utiliza a representação de chaves, tá? Visto esses três tipos de estruturas aí, de variáveis compostas, a gente vai aprender também no final da aula de hoje um pouquinho mais sobre strings, né, pessoal? Porque a gente vem trabalhando bastante aí com string já desde a nossa segunda aula. A gente vai aprofundar mais um pouquinho, utilizando alguns conceitos que a gente vai ver hoje aí de listas e também de um conceito aí chamado de método, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, a gente vai começar então estudando aí a primeira estrutura, tá? Que serão as tuplas. Mas antes da gente começar a estudar as chamadas tuplas, vamos conceituar um ponto aí, vamos retomar também um ponto, que é as nossas variáveis, tá? Então, o que vocês têm até então? Até o momento, vocês aprenderam a manipular as chamadas variáveis simples. O que seria uma variável simples, né, pessoal? Variável simples é você pegar lá, por exemplo, x recebe 10. Né? Então, o que o seu programa faz? Aloca um espaço de memória, né, referente a um valor inteiro 10, né, aloca um número x de bytes, para essa variável aí de nome x. Né? Então, você aloca um espacinho que vai atender por este nome. Tá? Então, isso é o que a gente chama de variável do tipo simples e é o que vocês têm trabalhado e manipulado até a aula anterior. Tá? Hoje, a gente vai aprender a manipular as chamadas variáveis compostas, que são um conjunto de dados organizados que atendem pelo mesmo nome. Tá? Então, observe aqui comigo no material. Tá? Então, a variável simples é o que vocês aprenderam até então, que é uma variável que armazena somente um dado. Agora, uma variável composta armazena um conjunto de dados, certo? Trazendo aqui para vocês um exemplo mais lúdico, tá? Então, lembra lá do nosso mascote, do nosso lenhadorzinho, né? O que ele tinha? Ele tem uma mochila, tá? Então, vamos supor aqui que a nossa mochila é a nossa variável, tá? Vamos supor que a nossa mochila cabe diversas coisas, né? Nós temos diversos espaços dentro da nossa mochila. Então, eu posso carregar dentro da nossa mochila, que é a nossa variável, diversos dados. Tá? E todos os dados estarão dentro da mesma variável. Então eu posso ter, por exemplo, um machado, uma camisa, uma comida, aqui, por exemplo, um bacon, um abacate, etc. Eu posso ter diversos dados dentro de uma mesma variável que atende pelo mesmo nome. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Poxa, professor, mas todos esses dados estão dentro da mesma variável. Se todos estão dentro da mesma variável, como que eu identifico cada um deles? Como que eu sei onde cada um deles está para que eu possa acessar? Eu faço isso dessa maneira. Faço isso indicando o chamado índice de onde o dado está dentro da variável. Então, se eu escrever no meu programa em Python o nome da variável, mochila, entre colchetes, o índice, lembra que a gente já trabalhou com o conceito de índice lá com strings? Toda string começa no índice 0, 1, 2, 3, etc. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter um dado que começa no índice 0. Então, se eu acessar a mochila no índice 0, eu estou acessando, na verdade, o meu dado machado. Se eu acessar a mochila no índice 3, estarei acessando, por exemplo, o abacate. Tá? Então, é assim que eu acesso os dados dentro de uma estrutura como essa. Falando em estrutura, né, eu estava falando, então, já citei o termo aqui, estrutura de dados. Então,
as variáveis que a gente vai manipular na aula de hoje são todas estruturas de dados. O que é uma estrutura de dados? É um conjunto de dados organizados, que a gente vai manipular e trabalhar com eles de maneiras distintas, tá bom? Veja aqui comigo. Então, a maneira como os dados estão organizados na memória, como eles podem ser buscados, manipulados e acessados é o que define e diferencia as estruturas de dados. Na aula de hoje, a gente está trabalhando com tuplas, que é uma estrutura de dados, depois a gente vai trabalhar com listas e depois com dicionários. Então, todas essas são 3 estruturas de dados diferentes que a gente vai trabalhar de maneira distinta, tá? Veja aqui comigo, então. Entrando na tupla agora, literalmente, então a gente conceituou. A gente já sabe que uma tupla é uma estrutura de dados, é uma variável composta, contém diversos dados, mas como que ela se organiza internamente na memória? A tupla, ela é uma estrutura que a gente chama de estrutura estática. O que é uma estrutura estática, pessoal? Uma estrutura estática é aquela estrutura que você aloca um bloco de memória e aquele bloco não vai ser alterado. Eu não posso adicionar elementos, eu não posso alterar elementos, eu não posso fazer nada. Ele é estático, tá? Segunda característica da tupla, a tupla ela é imutável. Eu coloquei um dado lá dentro, eu não altero mais aquele dado. Ele fica lá para sempre, ao menos que eu mande deletar a variável, por exemplo, tá? Então a tupla tem essas 2 características. E mais uma terceira, que é o fato da gente representar ela dentro de parênteses, que é o que eu vou mostrar para vocês no Python agora. Acompanhe aqui comigo, tá? Então a gente representa através dos parênteses e a gente vai ver isso agora. Então estou aqui no Google Colab. Observem aqui a primeira linha que eu tenho, tá? Que é o início do meu Google Colab. O que eu coloquei aqui? Então, é o mesmo exemplo da mochila lá. Então, o que eu fiz? Criei uma variável chamada mochila e ela recebe o quê? Entre parênteses, 4 dados. Por eu ter colocado entre parênteses, o Python já identifica isso como sendo uma tupla e já vai trazer as características da tupla lá, ser imutável e etc, tá? Então, se eu mandar fazer um print disso, ele faz o print normal, entre parênteses, e eu tenho 4 informações dentro de uma mesma variável. Como eu falei para vocês, eu posso acessar os dados individualmente de uma tupla através do seu índice. A gente já viu isso com strings, eu só estou reforçando aqui para vocês não esquecerem, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar para vocês essas 5 linhas de código aqui rapidamente. Vou apertar para rodar. Esse daqui é o resultado. O que acontece quando eu faço um print de mochila no índice 0. Mochila no índice 0, ele vai pegar somente o primeiro dado, Machado, que é o que ele fez o print aqui. Se eu fizer o print de mochila no índice 2, mochila no índice 2 é bacon. Por que é bacon? Porque o 0 é Machado, o 1 é camisa, o 2 é bacon. Se eu fizer o print de mochila de 0 a 2, ele imprime pra gente a tupla Machado-camisa. Por que ele imprime só Machado-camisa e não imprime o bacon junto? Porque lembra lá quando a gente aprendeu em strings que quando a gente coloca de 0 a 2, na verdade ele faz de 0 a 1, ele sempre faz até um índice anterior, por isso ele colocou somente 2 dados aqui, tá? Se eu fizer o print, por exemplo, né, resgatar o dado aqui a partir do índice 2 até o final, que é quando eu coloco somente 2 pontos. Daí ele pega o 2, que é o bacon, e até o final, que é o abacate, tá? E por fim, se eu fizer mochila menos 1, ele pega ao contrário, lembra, pessoal? Então ele vai do fim, né, vai da direita para a esquerda, como eu coloquei menos 1, ele vai pegar somente o primeiro valor, e ele pega somente o abacate, tá? Então são algumas maneiras de você acessar os dados dentro da nossa tupla, ok? Seguindo aqui para baixo, aqui, ó, vamos supor que eu queira alterar o valor do índice 2, que contém o valor bacon, para ovos. Eu vou apertar para rodar isso aqui. O que vai acontecer? Erro, ó, type error. Tupla não suporta isso. Lembra que eu expliquei para vocês agora há pouco? A tupla é imutável. Então eu não posso alterar nada dentro dela. Uma vez criada, uma vez mantida, tá? Então isso não funciona. Eu não consigo fazer uma atribuição assim dentro de uma tupla, ok? Mais algumas informaçõezinhas aqui para vocês, pessoal. Uma tupla, né, ela contém diversos elementos, como a gente acabou de ver. Como que eu posso varrer esses elementos? Como que eu posso andar por eles e, por exemplo, fazendo um print que nem eu fiz aqui, ó? Onde eu coloquei que na mochila tem o machado, tem a camisa, tem o bacon, tem o abacate. Como que eu faço esse print aqui? Eu posso utilizar o for, que vocês já aprenderam, só que a maneira que vocês aprenderam com o for, né? Vocês lembram lá que a gente aprendeu com for e in range, né? Para fazer um intervalo lá.
Aqui a gente pode fazer com essas estruturas de dados, tanto com tupla, quanto com lista, quanto com dicionário, a gente vai aprender depois. A gente pode fazer tudo aqui, essas manipulações, de uma maneira mais simples. A gente não precisa nem utilizar o range se a gente não quiser, tá? A gente pode manipular esses dados de uma maneira bastante mais simplificada. Observa aqui comigo. Eu posso simplesmente colocar for o nome de uma variável, que eu chamei aqui de item, né, porque são os itens da mochila, for item in mochila. Então, para os itens na mochila, né, que é o nome da variável aqui, eu simplesmente faço print. Então, só com isso aqui, sem o range, sem nada mais, eu consigo passar elemento por elemento da minha tupla. Tá, pessoal? Ah, professor, mas eu não gostei desse jeito, eu queria continuar utilizando a maneira que eu aprendi lá com o range. Também dá, tá? Eu coloquei aqui embaixo para vocês, uma maneira alternativa, vai dar o mesmo resultado. Eu faço um for i, né, qualquer variável aqui, for i in range, né? E vou andar pela minha tupla até o tamanho da minha tupla. A diferença agora aqui é que eu vou ter que, além de escrever a palavra range, definir os limites. Só que para eu poder definir os limites, né, de varredura da minha tupla, eu vou precisar pegar o tamanho da minha tupla. Né, a gente já aprendeu isso também. Então, vocês vão ter que pegar o tamanho da tupla utilizando aquela funçãozinha lá de len, né, de length, tamanho. Pega o tamanho da nossa mochila. Ah, a mochila tem tamanho 4, então ele vai aqui de 0 a 4, né, na verdade de 0 a 3, que daí ele vai fazer o print igual ao anterior, tá? Mas essa maneira aqui é uma maneira que nem sempre talvez você vai querer utilizar, porque essa daqui de cima é um pouco mais simples para manipular essas estruturas, tá? Um pequeno ponto aqui também para a gente finalizar essa partezinha, que é o seguinte, né? Vamos supor que eu tenho duas tuplas. Eu tenho uma tupla aqui, mochila, e eu quero fazer um upgrade nessa mochila, tá? Então ela tem 4 valores, 4 dados, e eu quero acrescentar mais 2. Transformar numa mochila grande, por exemplo. Então, vou fazer aqui, a mochila grande recebe a mochila mais o upgrade. Se eu fizer um print disso, o que ele vai fazer? Ó, fiz o print das 3 coisas separadas. Fiz o print da mochila normal, o print do upgrade e a junção dos dois. Vejam que, como eu juntei o upgrade depois da mochila, porque eu coloquei mochila mais upgrade, então o upgrade ficou depois, os dados dessa variável upgrade, que são queijo e canivete, elas ficaram no final da tupla. Então, os 4 primeiros dados se referem à primeira variável, chamada mochila, e os outros 2 dados à variável upgrade. Se eu inverter isso, que é o que está na linha de baixo aqui, fazer a mochila invertida, ou seja, o upgrade mais a mochila, eu vou inverter a ordem dos valores dos meus dados dentro da tupla. Veja só, eu fiz o print aqui da mochila normal e da mochila invertida. Vejam onde estão o queijo e o canivete. O queijo e o canivete, na normal, estão no final e na invertida estão no começo. Então, a ordem dos fatores aqui, né, na maneira que a gente junta as tuplas, altera o resultado final e isso pode ser importante no código de vocês, tá bom? Mais um pequeno conceito aqui, pessoal, que a gente precisa compreender para tuplas, que é o seguinte. Lembra que a gente já fez diversos exercícios com funções e muitas vezes a gente não sabe quantos parâmetros a gente quer passar dentro de uma função, tá? Então existe uma característica em linguagem Python chamada desempacotamento de funções. Eu posso passar quantos parâmetros eu quiser para uma função, 2 parâmetros, 100 parâmetros, 1000 parâmetros, e o programa vai se virar para a gente e vai conseguir manipular esses parâmetros da maneira que a gente chama com o desempacotamento, tá? Então deixa eu mostrar para vocês isso num exemplo, num exercício para ficar bem claro. Observa aqui comigo. Olha qual que é a ideia. Então vamos supor que você precisa realizar o somatório de diversos valores. Porém, você não sabe quantos valores vão ser somados. Pode ser que sejam 2, pode ser que sejam 10, pode ser que sejam 100, 1000, 1 milhão. E aí, como é que você vai criar uma função com 1 milhão de parâmetros? Você não vai fazer isso, né? Então como que eu posso resolver esse problema? Utilizando o desempacotamento de parâmetros, e isso envolve tuplas, tá? Então, aqui está a solução para o exercício, tá? Que é o seguinte. Então, aqui eu criei uma função, né? A função a gente já aprendeu anteriormente. O que eu fiz? Fiz um def, fiz uma definição, um def, e dei o nome da minha função, soma. Dentro dos parênteses, eu tenho uma variável, que é a que vai vir como parâmetro, só que veja que eu coloquei um asterisco antes dela. E isso aqui é novidade. Este asterisco significa desempacotamento. Então, este asterisco vai fazer o seguinte, vai pegar todos os dados que vierem como parâmetro, todos eles serão jogados dentro da variável num, a variável num será uma tupla, criará uma tupla, e a tupla será manipulada e somada aqui dentro da minha função. Então, veja o que eu criei aqui embaixo, ó. Eu vou mandar rodar e vocês vão ver. Eu criei
uma chamada da função soma com dois parâmetros, 1 e 2. Então, o 1 e o 2 vão entrar na variável num, vão entrar na variável num e vão ser uma tupla, eu até fiz o print dessa tupla aqui dentro da função, e vai retornar para a gente o resultado final. Mas agora, se eu quiser passar todos esses valores como parâmetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não tem problema. Ele passa tudo, recebe o pacote aqui, desempacota, transforma numa tupla, que eu fiz o print aqui, faz o somatório e retorna para a gente na tela. Tá? Então não importa, eu posso passar 10, posso passar 100, posso passar 1000 parâmetros ali, ele vai pegar todos, transformar num pacotinho, né, vamos chamar assim num pacote, pega aquele pacote, passa para a função transforma numa tupla, desempacota e lá dentro da função eu manipulo como eu quero. Então essa é uma característica bastante interessante aí que eu posso utilizar com tuplas, tá? Então a gente acabou de ver aí qual que é, né, a primeira estrutura de dados da linguagem Python, que são as tuplas, que são as mais simples. Então agora a gente vai para uma próxima estrutura, que é a lista, que é um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora, então, investigar as chamadas listas, tá? As listas, elas são um passo além aí em relação às tuplas, porque elas são bem mais versáteis e também, por consequência, acabam sendo mais utilizadas em linguagem Python. Então, é bastante importante que vocês aprendam lista, porque todo e qualquer programador de Python domina muito bem o conceito de listas, tá bom? Então, já vamos observar aqui as características de lista no material. Veja, uma lista, diferente de uma tupla, ela é uma estrutura de dados dinâmica. Ser dinâmica significa o quê? Significa que essa estrutura de dados, ela pode expandir ou mesmo reduzir de tamanho de acordo com a sua necessidade. Então, a gente pode, por exemplo, criar uma lista vazia ou com pouquíssimos elementos e ir adicionando elementos novos à medida que a gente precisar. Ou a gente pode remover algum dado quando a gente precisar também, coisa que a gente não conseguia fazer na tupla. Então, aqui a gente tem um dinamismo muito maior nessas chamadas listas, tá bom? Então, veja aqui comigo no material novamente. As listas, elas são, além de serem dinâmicas e poderem ser alteradas, a gente também continua trabalhando com aquela indexação através de valores numéricos inteiros. Eu vou continuar acessando os dados dentro da nossa lista através do valor 0, 1, 2, 3, da mesma maneira que nas tuplas, tá bom? E a diferença aqui nas listas, na representação em Python, e eu já mostro isso para vocês, é que nós criamos, né, uma lista através de colchetes, diferente de uma tupla que era parênteses, tá? Então já vão decorando isso daí, sempre que aparecer os colchetes são listas. Então, sem mais delongas, né, vamos comparar aqui no Python já a lista com a tupla. E daí eu já mostro outras características também para vocês. Então vamos lá, ó. Nessa parte desse código aqui nós temos o quê? Na verdade eu coloquei uma tupla e uma lista, tá? Só para a gente diferenciar as duas. Então veja, eu coloquei aqui uma tupla que a gente já conhece, abre parênteses, coloca os dados, fecha parênteses. Aqui está o print dela, que o próprio Python faz, tá? Veja só que no print que eu fiz, eu não pedi para o Python imprimir parênteses, né? Ele imprime automaticamente esses parênteses aqui, ó. Porque é característica da tupla. Já a lista, olha como que eu criei a lista. Com colchetes. Então a única coisa que mudou desta variável aqui para de cima é que uma é com colchetes e a outra é com parênteses, tá? E quando eu faço o print da lista, automaticamente ele imprime com colchetes aqui, ó. Veja que no meu print não existe colchetes. Eu só mandei imprimir a variável. Aí eu mando imprimir a variável e automaticamente ele coloca aqui os colchetes, tá? Então, só para diferenciar bem para vocês. A lista, ela é mutável, agora eu posso alterar um dado nela, diferente da tupla. Então, por exemplo, se eu quiser alterar o que tem no índice 2 da lista, eu quero trocar a palavra bacon por laranja. Mandei rodar. O que aconteceu? Tá lá. Alterou, não deu erro. Lembra que na tupla dava erro. Agora não dá mais erro. Então eu posso alterar os dados da maneira como eu quiser, tá bom, pessoal? Aproveitando aqui, deixa eu apresentar para vocês algumas outras coisas, tá? Porque o que acontece, né? As listas, como eu comentei com vocês, a gente pode inserir valores, remover valores, editar, etc. A gente tem muita coisa que a gente pode manipular em lista, tá? E para fazer isso, a gente vai utilizar uma nomenclatura um pouquinho diferente, tá? Do que vocês estão habituados, porque envolve um conceito um pouquinho diferente que eu já vou trazer para vocês, mas deixa eu mostrar aqui primeiro como que faz, depois eu explico certinho o conceito, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês como que a gente manipula estas nossas listas, tá? Observem aqui.
Então veja, como que eu, por exemplo, eu tenho uma lista lá com... Qual que é a nossa mochila aqui? A nossa mochila tem 4 valores, né? Esses 4 valores aqui. E eu quero acrescentar um valor novo. Eu posso fazer isso na minha lista, não tem problema. Como que eu faço isso? Eu coloco o nome da minha variável, mochila, por exemplo, ponto, e um outro nomezinho, que seria o nomezinho de uma função, tá? Então, o nome da variável, ponto, o nome de uma função. Neste caso, é a função append. Append vem de apêndice, tá? Então, eu vou colocar um apêndice, vou acrescentar um dado no final da minha lista. Então, por exemplo, eu quero acrescentar ovos no final da minha lista. Então, se eu fizer um print agora, depois de acrescentar ovos, veja, a minha lista anterior está mantida, mais ovos. Fiz um apêndice na minha lista, tá? Ah, professor, mas eu não quero inserir no final, quero inserir numa posição específica. Posso fazer isso também. Aí eu utilizo uma outra funçãozinha aqui, que é o insert, tá? Vem de inserir. Aí eu passo como parâmetro a posição que eu vou inserir e o valor, tá? O índice que eu vou inserir e o valor. Então, se eu inserir um canivete, por exemplo, no índice 1, o que ele vai fazer? No índice 1, né, porque começa no 0, então o 0 é o machado, o 1 agora é o canivete. Então, ele coloca o canivete no índice 1 e desloca todos os outros para a direita, né? Então, a camisa que era 1 vira 2 e assim por diante, tá? Ele não deleta o que estava no 1, ele simplesmente desloca para a direita e a gente tem um elemento a mais, tá? Então, essas são 2 das maneiras de eu inserir numa lista. Existem outras também, tá, pessoal? Estou trazendo algumas só aqui. Eu posso remover também da lista, né? Então, eu vou trazer mais 2 maneiras aqui de como fazer a remoção para vocês. Veja, posso remover de uma lista fazendo simplesmente um del, tá? De deletar. Del mochila no índice 1, por exemplo. Se eu fizer del mochila no índice 1, ele vai deletar para a gente o machado, que é o que está no índice 1 aqui em cima, ó. Então, vejam aqui que ele apagou o machado. Mas eu posso remover especificamente dando nome, né? Fazendo uma nomeação ao que eu quero remover. Aí eu posso fazer um remove, tá? Então eu posso fazer um mochila.remove ovos. Aí eu removo literalmente ovos, seja lá onde ele estiver na minha lista. Esse aqui é o resultado final apresentado, tá? Então essas são 2 maneiras aí, existem outras de remover. Essa aqui eu removo pelo índice e essa daqui eu removo pelo valor explícito, tá bom? Então eu ensinei para vocês 2 maneiras de inserir na lista e 2 maneiras de remover. Continuando aqui, eu quero trazer uma particularidade para vocês, né? É quase que uma observação aqui, mas que vocês precisam compreender, porque é uma particularidade da linguagem Python. Veja só. Vamos supor que eu crie uma lista X que tenha estes valores aqui, ó, 5, 7, 9 e 11, tá? Inclusive são valores numéricos, né? Até agora, todos os exemplos que eu trouxe nas listas e nas tuplas eram com strings dentro, né? Mas é só para vocês verem que eu posso trabalhar com números, não tem problema nenhum. Eu posso trabalhar com qualquer tipo de dado dentro da nossa lista. Então, eu criei uma lista com 4 valores e depois eu fiz com que y receba x. Isso significa que eu criei 2 listas, certo? Isso significa que eu tenho uma lista x com estes 4 valores e uma lista y com esses 4 valores. Agora, ambas são idênticas, né? Agora vamos supor que eu queira alterar somente y. Quero alterar o índice 0 de y e alterar ele para 2. Alterei aqui, nessa linha, e vou mandar fazer o print de ambas aqui embaixo, tá? Veja que curioso, eu alterei y, alterei somente a lista y no índice 0 para 2, que é este dado que eu estou marcando aqui, porém, x foi alterado também. Veja que x e y estão iguais. Poxa, professor, por quê? Por que se você fez isso? Se você não mexeu somente em y, por que alterou x também? Aí vem a particularidade do Python. Porque quando você faz esta linha aqui de cima, faz uma linha receber a outra, o que o Python faz nada mais é do que fazer uma referência na memória de uma variável a outra. Eu tinha x, eu criei somente x na memória, e o y é como se fosse somente um endereço que aponta para x. Então as 2 variáveis são iguais. Se eu alterar uma, eu altero a outra e vice-versa, tá? Como que eu corrijo esse problema? Como que eu, por exemplo, não que isso seja um problema, né? Mas como que eu resolvo isso? Como que eu crio 2 listas completamente separadas e consiga manipular elas de maneiras distintas? Eu posso fazer isso? Posso sim, só que daí eu preciso mostrar para vocês como que faz, porque é uma particularidade do Python. Veja aqui comigo. Então, para eu resolver essa situação, né? Para eu não ficar alterando as 2 ao mesmo tempo e criar cópias separadas, eu faço
dessa maneira aqui, ó. Criei x, que nem eu criei antes, só que ao criar y, eu não coloco somente y recebe x, eu coloco y recebe x, entre colchetes, 2 pontos. Isso cria uma cópia na memória diferente da outra variável. Quer ver? Ó, aqui elas estão iguais, né? Agora, se eu alterar y, que é o que eu queria fazer no começo, ele vai alterar somente em y. Ó, somente y teve o valor 2 alterado no índice 0 e x não teve, tá? Então é dessa maneira que eu faço para fazer uma cópia. Vou frisar aqui novamente, tá, pessoal? Vou revisar essa parte aqui para vocês, ó. Se eu criar uma lista e somente referenciar ela a partir de outra, né? Se eu criei uma lista x e pegar uma segunda lista y e fazer ela igualar a x, se eu mexer em uma, eu estou mexendo na outra automaticamente. Agora, para eu criar uma cópia na memória, eu preciso dessa nomenclatura aqui que eu estou marcando com o mouse, tá? Dessa nomenclatura aqui, aí eu crio 2 cópias distintas. E só para finalizar aqui, pessoal, a gente precisa conceituar um pequeno ponto, tá? Então, eu já mostrei para vocês algumas manipulações de listas, tá? E vocês viram que a gente trabalhou com uma nomenclatura um pouquinho diferente, né? Na hora de fazer a inserção, na hora de fazer a remoção na lista. E essa nomenclatura vem de um conceito que não é o conceito que a gente está trabalhando até então na nossa disciplina de programação estruturada. Veja, a gente está trabalhando até então com funções, né, e um código linear estruturado. Porém, existe um outro paradigma de linguagem de programação, que é o chamado paradigma de programação orientada a objetos, tá? É uma outra maneira de você programar, você programa voltado ao que a gente chama de objetos e classes, tá? E dentro do Python nós já temos isso nativamente também, e as listas, por exemplo, são objetos. Tá? Não nos interessa, não nos vem ao caso nesta disciplina específica estudar objetos, estudar programação orientada a objetos, tá? Mas é interessante que vocês conheçam que esse conceito vem dessa outra parte aí da programação. Inclusive aí dependendo do curso de vocês possivelmente terão uma disciplina aí mais adiante voltada somente para esse tipo de assunto, tá? Então observa aqui comigo no material. O que a gente fez até então, né? Por exemplo, quando a gente criou lá uma mochila e quis fazer um apêndice no final, né? Fazer um apêndice nela. Então a gente fez mochila, ponto, append, e aí colocou ovos. O que a gente fez foi colocar o nome da variável, ponto, e o nome de uma funçãozinha. Essa funçãozinha é o que a gente chama de método na programação orientada a objetos, tá? Então tudo que eu queria mostrar para vocês nesse final aqui, nesse slide, era somente essa divergência na nomenclatura, tá, pessoal? Então, se vocês verem esse tipo de nomenclatura aqui, de uma variável, ponto, o nome de uma função, isso é um método que é oriundo da programação orientada a objetos, tá? Não nos interessa estudar programação orientada a objetos nessa disciplina, mas a gente vai utilizar esses conceitos, principalmente aqui no final da disciplina, que é com essa nomenclatura, tá? Então, sempre que aparecer essa nomenclaturazinha aqui, é porque tem esses conceitos atrelados, mas a gente vai abstrair eles por enquanto, porque eles não nos interessam, tá bom? Então, dessa parte de listas, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Bom, pessoal, agora que a gente já conhece a base de listas aí, vamos ir um pouquinho mais além, né? Vamos aprender, então, a manipular listas com listas, aprender a manipular strings dentro de listas, tá? Porque o conceito, né, o assunto de listas, ele é bastante vasto, tá? E a gente vai estar arranhando aqui a superfície só, por enquanto, nas nossas aulas teóricas, e é por isso que vocês têm que acompanhar muito bem depois os exercícios práticos também lá das aulas práticas, tá? Então, observe primeiramente aqui comigo no material. Vamos começar conversando um pouquinho sobre strings, tá, pessoal? Dentro das nossas listas. Então, veja só, o que acontece? Vamos supor aqui que eu tenho a nossa variável lá da mochila, né, que é uma lista. Como que eu sei que é uma lista mesmo? Colchetes aqui, ó, colchetes dos dois lados, tá? E como que eu acesso cada um dos índices mesmo? Através do valor inteiro aqui, né? Então, como que eu encontro qual que é onde está o abacate? Né? O abacate está na mochila 3. Né, no índice 3. Como que eu encontro o índice 0? Né, o que tem no índice 0? No índice 0 tem o machado.
Certo. Até aí tudo bem, né, pessoal? Porém, veja só, isso aqui é uma string, Machado é uma string, ok? Se Machado é uma string, a gente já aprendeu em strings que eu consigo acessar índices de strings individualmente também. Então, nada me impede de acessar individualmente cada um dos caracteres do Machado. Se eu fizer isso, eu vou ter que fazer uma coisa que a gente chama de indexação dupla, ou seja, eu vou ter que acessar o índice da lista e o índice do caractere. Veja só, se eu quiser acessar, se eu pedir, né, para o meu programa em Python algo como mochila, no índice 00, o que ele vai me retornar? A letra M. Por quê? Porque o primeiro índice representa a posição na lista. A posição na lista é essa aqui, ó. É a posição 0, é a palavra Machado inteira. E o segundo índice representa a letra dentro da string daquele índice. Então, seria a letra M maiúscula. Tá? Então, se eu colocar ali 00, eu vou retornar somente a letra M, porque é o caractere dentro da posição da lista. Tá? Então a gente chama isso de dupla indexação, são dois índices, né? Por quê? Porque o primeiro índice se refere ao item dentro da lista. E o segundo índice se refere ao caractere dentro da string, tá? E eu poderia continuar escalando isso daqui, tá, pessoal? Poderia ter lista, dentro da string, etc, etc, e ter indexação tripla, quádrupla, etc, tá, pessoal? Isso daqui não teria limites para você continuar indexando. A linguagem Python, ela é robusta a esse ponto, tá? Então, assim, nós podemos acessar não só cada dado dentro da lista, mas também cada caractere dentro do índice, né? Então, isso pode trazer uma versatilidade aí para os nossos exercícios, porque pode ser que a gente precise varrer uma lista, varrer caractere por caractere dentro de uma lista para localizar algum padrão, por exemplo. Né? Então, eu tenho que passar palavra por palavra, caractere por caractere, fazer a varredura para poder localizar alguma coisa. Então, pode ser que eu precise fazer uma indexação dupla, tá? Então, veja aqui comigo. Deixa eu mostrar para vocês no Python direto, que é o seguinte, tá? Então, aqui em cima, não é novidade para vocês, né? Se eu criar uma lista onde eu coloco print mochila 0, ele vai me retornar só o machado, né? Ou melhor, vai retornar o machado por completo, porque é o primeiro item da minha lista. Agora, se eu fizer a indexação dupla aqui embaixo, ó, se eu fizer mochila 00, me retorna o M que eu acabei de mostrar para vocês. Por que mesmo? Porque aqui é o índice 0, e dentro do índice 0 eu peguei o caractere 0. Se eu quiser indexação aqui 21, ele me retornou a letra A. Tá certo isso? Tá. Por quê? Porque o primeiro índice representa a lista, então é o 2. Ó, 0, 1, 2. 2 é o bacon. Dentro de bacon eu quero o caractere 1. Então, 0, 1. 1 é a letra A. Entendeu como é que eu contei? Ó, vou repetir. No índice 2, o primeiro índice é o índice da lista. Então, a lista eu começo contando em 0. 0, 1, 2. Caí no bacon. Caindo no bacon, eu pego o outro índice. O outro índice é o 1. Começo contando em 0. 0, 1. Letra A. Então, é assim que eu consigo localizar cada um dos dados, tá? Continuando aqui, consigo mostrar para vocês também essa indexação dupla através de uma varredura, fazendo print, por exemplo, tá? Posso fazer o print dessa nossa lista, caractere por caractere, passando elemento por elemento. Como que eu fiz isso? Com 2 laços de repetição. Veja, o primeiro laço de repetição, a gente já aprendeu laços alinhados, né? Então, o primeiro laço, ele é o laço que anda na lista, e o laço interno anda em cada letra. E aí eu vou fazendo o print letra a letra, tá? Eu coloquei esse end, esse segundo parâmetro aqui, ó, esse end vazio aqui para não ficar pulando as linhas do print, né? A gente já viu isso anteriormente. Então, o que ele faz, né? Ele entra num item, imprime todos os caracteres. Vai para o próximo item, imprime todos os caracteres. Vai para o próximo item, imprime todos os caracteres. E assim ele vai fazendo, tá? De maneira alternativa, né? Já que eu estava mostrando para vocês as maneiras alternativas sempre, então eu posso repetir o mesmo exercício, o mesmo problema, só que utilizando o range, se vocês quiserem, tá? Só que daí, para eu utilizar o range, que a gente já aprendeu, né? Para você utilizar o range, tem que sempre pegar o tamanho das coisas, utilizando o len. Então, o primeiro laço de repetição é o laço que anda na lista.
Então eu pego o tamanho da lista. Tá ali, ó, len mochila, tá? Len mochila. O laço de dentro, o laço interno, ele tem len mochila no índice tal. No índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3. Aí aqui, na verdade, está pegando o tamanho da string. Então aqui eu pego o tamanho da lista, aqui eu pego o tamanho da string, e aqui dentro eu faço o print, ó. Aí esse print, ele ficou com os índices duplos, ó, I e J, onde ele vai imprimindo de 1 em 1. Então essa solução é a mesma que essa aqui de cima, tá? Só são maneiras distintas de resolver o mesmo problema. Bom, vimos strings com listas. Mas e se eu quiser colocar uma lista dentro de uma lista? Bom, não é muito diferente o conceito. Veja, tem a nossa mochila aqui, e eu tenho agora, vamos supor que eu queira cadastrar aí, fazer um catálogo de compras, alguma coisa assim, tá? Então eu quero colocar lá, fulano comprou cebola, tomate, alface, cada uma tem um custo, tá? Posso fazer isso com uma lista, e dentro de uma lista, diversos itens de listas, tá? Veja aqui comigo. Então, veja só, como que eu sei que tem duas listas aqui? Uma lista dentro de outra? Porque, veja, tem uma lista externa que começa aqui e fecha lá. E dentro de cada lista externa, eu tenho outras, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, eu tenho uma lista dentro de uma lista. Cada lista interna tem o nome de um produto e o preço, por exemplo. O preço unitário dele. Então, veja, se eu quiser acessar mochila índice 0, quando eu acesso mochila índice 0, ele vai me retornar a dupla. A dupla, por exemplo, cebola e 0,39. Ele me retorna as duas coisas, porque as duas coisas estão dentro do índice 0. Se eu quiser a mochila índice 2, ele me retorna a maçã e o 0,89. Porém, eu posso acessar individualmente cada um dos dados. Então, se eu fizer a indexação dupla e quiser mochila 00, aí sim ele vai me dar só a cebola. Por quê? Porque índice 0, o primeiro índice, né? Esse primeiro índice aqui é o índice da lista, então ele representa essas duas coisas aqui. Mas o segundo índice representa só a cebola. Então ele pega só a cebola pra gente. E se eu quiser fazer mochila 2.1? Se eu quiser fazer mochila 2.1, ele vai lá pro índice 2 da lista, que é a maçã e o 0,89. Só que dentro da maçã e 0,89, eu quero 1. Eu quero esse aqui, que é somente o 0,89. Então eu consigo acessar cada um dos dados individualmente também numa lista dentro de outra lista. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aí para finalizar essa parte. Imagine aí uma situação na qual você deve realizar o cadastro de uma lista de compras no sistema, tá? Tipo o que eu acabei de mostrar para vocês. Cada produto comprado, então, ele deve registrar o nome, quantidade e valor unitário, tá? Então a gente vai fazer uma listinha com nome, valor, quantidade, e aí vai ter uma lista dentro de outra lista, e aí vai ter uma lista de compras. Bom, eu vou apresentar para vocês duas soluções aqui, tá? Para resolvermos o mesmo problema, que é o seguinte. Então a gente tem que ter uma lista dentro de outra lista. Como que eu fiz isso, tá? Uma das maneiras de fazer é o seguinte. Eu criei uma lista vazia, quando eu coloco assim a lista está vazia, que vai receber um item, que eu vou preencher ele com nome, quantidade e valor. Depois que eu povoar nome, quantidade e valor aqui, eu jogo esse item na minha lista de compras do mercado oficial, tá? Então, por isso que eu criei duas listas. Então, veja, eu vou colocar para executar meu programa, e eu fiz um laço de repetição aqui bem simples, até 3 produtos, tá? Vocês podem adaptar isso daí e fazer para quantos quiserem, só para a gente testar. Dentro do laço, eu faço o quê? Ó, um append numa lista que começa vazia. Então, essa lista está vazia, eu vou colocar um nome para o produto, vou colocar uma quantidade, vou colocar um valor. Coloquei 3 dados dentro da minha lista. Depois, eu coloco a minha lista chamada item, né? A minha lista chamada item, copiada dentro da minha lista do mercado. Observem a nomenclatura que eu apresentei para vocês no tema anterior. Essa nomenclatura que eu estou marcando aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Vou povoar primeiro uma das listas, tá? Eu vou fazer 3 povoamentos aqui, então, para a gente cadastrar 3 produtos diferentes. Então, era o que a gente tinha lá? Cebola, né? Tinha cebola, vamos comprar 2 cebolas, e o valor dela é 0,58. Próximo item é tomate, 3 tomates, 0,48, tá? E o próximo item vai ser
alface vai ser 1 unidade, vai ser 2. Então, o que ele fez para a gente? Ó? Eu povoei a minha lista, e aí ele fez o print aqui depois, né? Quando eu faço print mercado, é a minha lista de mercado. Essa lista de mercado, olha só o que ela tem. Ela é uma lista, por quê? Porque ela tem os colchetes, e dentro eu tenho listas menores, com os 3 dados que eu cadastrei. Tá? Então eu povoei esta lista dessa maneira aqui, ó. Povoei cada lista menor, né? Cada lista dessas aqui, ó, que eu estou marcando, se chama item. Então eu fui pegando essa lista item e jogando na lista do mercado, tá? Este item.clear aqui, ele serve para que eu povoe a lista de item e limpe ela depois para reiniciar novamente, para reiniciar, né, o processo de inserção, senão ele vai ficar sempre inserindo essa cebola aqui, iria aparecer 3 vezes, por exemplo, tá? Então essa é uma maneira de resolver esse problema. Essa daqui é uma maneira um pouco mais simplificada de resolver, embora a gente precise criar algumas variáveis simples, tá? Veja só, aqui eu criei uma lista só, a lista de mercado, tá, inicialmente. Fiz o laço de repetição, só que daí aqui no laço, ao invés de eu ir povoando direto numa lista, eu fui povoando umas variáveis simples, tá? Nome, quantidade e valor. E aí depois eu só fiz um append dessa lista, no formato, fiz um append, na verdade, das variáveis simples num formato de lista, ó, como é que eu coloquei aqui dentro, ó. Fiz um mercado.append, criei uma lista, literalmente, e coloquei nome, quantidade e valor. Se eu rodar isso daqui, vai ter que dar a mesma coisa que no exercício anterior. Vou colocar aqui a cebola, 2, 0.58. Tomate, 3, 0.48. Alface, 1, 2. Então o resultado que aparece aqui embaixo é literalmente o mesmo resultado lá de cima, tá? Essa aqui é uma maneira um pouco mais simplificada da gente resolver o problema. Ambas soluções são válidas, tá? Bom, e aqui embaixo eu só deixei o print final, tá, pessoal? Esse código aqui não vou me ater muito nele, mas é só para mostrar para vocês que, como a gente fez uma lista de compras, eu fiz um print do final da lista de compras, né? Então eu fiz aqui, ó, lista de compras, coloquei uma interface, coloquei ali, ó, cebola, tomate, quantidade, etc. Não ficou alinhado, não arrumei o alinhamento, mas dá para vocês pegarem a ideia, que é o seguinte, ó. Então, eu fiz aqui o cabeçalho com os prints, e depois eu fiz o quê, ó? Como a gente criou a lista lá em cima, eu fiz um for, né, item no mercado. Só fiz uma varredura na nossa lista e fui fazendo o print dos nossos itens de uma maneira formatada aqui que eu achei bonita e fui fazendo o somatório para depois me dar o valor total a ser pago, tá? Então isso daqui é só o print final aqui do exercício. Tá, pessoal? Então assim, é bastante coisa, tá? Listas entre listas, strings com listas, são os métodos novos, bastante recurso novo. Eu preciso muito que vocês revisem bem essa parte do conteúdo e façam bem os exercícios, tá bom? Então, vamos para o próximo assunto. Bom, pessoal, vamos agora então à última estrutura de dados, tá? Que a gente vai trabalhar aí na nossa disciplina, que é o chamado dicionário, tá? Então, o dicionário, ele tem umas características também um pouquinho peculiares aí, ele é bem interessante porque a gente utiliza muito ele para fazer cadastro de coisas, tá? Então, veja aqui comigo as características de um dicionário. Então, veja, o dicionário, ele também, assim como uma lista, é uma estrutura dinâmica, nada muda nesse aspecto, eu consigo alterar, consigo mexer, fazer o que eu quiser com ele, tá? A diferença aqui do dicionário é a maneira como os dados são indexados, porque aqui os dados são indexados através do que a gente chama de chave, ou então palavras-chave, tá? Keys, em inglês. E essas chaves, então, elas não necessariamente são números, né? Então a gente tinha nas listas, nas tuplas também, uma indexação com 0, 1, 2, 3, 4, 5... E aqui a gente pode manter isso se a gente quiser, mas a gente pode escolher palavras, qualquer informação, para servir como palavra-chave para a gente utilizar como índice. Então o nosso índice não é mais 0, mais 1, mais 2, 3. Pode ser um nome, pode ser, enfim, pode ser uma palavra, tá? Então a gente vai utilizar isso como índice, certo? Observe aqui comigo no material. Então a gente vai ter essas palavras-chave e a representação de um dicionário em Python é
literalmente pela representação das chaves na matemática, tá? Então, vamos ver já o dicionário, né, em linguagem Python. Então, ó, para que eu possa criar um dicionário, eu crio uma variável, chamei aqui de game, tá? Vamos fazer um cadastro de um jogo de videogame. Então, game, abro chaves e fecho chaves. Tudo que está dentro das chaves é o nosso dicionário. Só que veja como que funciona a nomenclatura agora. Agora, dentro de cada item do meu dicionário, eu tenho um par. Como assim um par? Eu tenho um nome aqui, né? 2 pontos, outro nome, eu coloquei. Veja, esse parzinho, ele representa o quê? Uma chave, 2 pontos e um dado. Então, o meu dado em si é o que está depois dos 2 pontos. E o índice, a indexação, é o que está antes, que é a nossa chave. Então, aqui eu criei, por exemplo, um jogo onde ele tem 3 chaves. Né? A chave nome, com um dado Super Mario, a chave desenvolvedora, dado Nintendo, chave ano, dado 1990. Se eu fizer o print disso, ele faz o print sempre do parzinho, chave e dado, ok? Então lembra, nas listas nós tínhamos somente dados e os índices, né, as chaves, vamos chamar assim, eram os números que não ficavam explicitados aqui, porque eles já são implícitos na estrutura da lista, tá? Já no nosso dicionário, a gente precisa explicitar a chave, senão a gente não sabe onde está o dado. Se eu não disser a qual chave este dado aqui, por exemplo, Super Mario representa, ele não vai saber onde encontrar o dado, tá? Por isso que eu preciso de uma chave. Daí eu posso chamar, né, os dados agora, veja aqui embaixo, ó. Eu posso chamar um dado através da sua chave, só que a chave não é mais 0, 1 ou 2 ou 3, mas sim aquela palavra que eu criei lá em cima. Então, se eu colocar game, dentro de colchetes, nome, ele vai me retornar Super Mario. Se eu colocar game dentro de colchetes, a desenvolvedora, Nintendo. Se eu colocar game dentro de colchetes, ano, 1990, tá? Então, o dicionário, ele é uma maneira um pouco mais intuitiva até para a gente fazer algumas coisas, né? Fica muito mais fácil, às vezes, você, explicitar ali o nome do jogo, né, como chave, ao invés de simplesmente um índice. É mais fácil para nós, programadores, trabalharmos. Então, o dicionário tem essa facilidade aí, bem legal para a gente, certo? Veja aqui nos slides comigo. Então, veja, o dicionário tem alguns métodos próprios, também, tá? Que são esses 3 aqui, especialmente. Na verdade, todos os que a gente viu em lista, a gente consegue utilizar também aqui com o dicionário, mas tem esses 3 particulares aqui do dicionário, que é o seguinte, são os velhos, tá? Os velhos, se você chamar o método, né? Lembra, o que era o método mesmo? O método é uma funçãozinha que a gente chama lá, coloca o nome da variável, ponto, o nomezinho da função, esse é o método, tá? Então, se eu colocar lá, velhos, ele vai trazer para a gente, dentro do dicionário, somente os dados. Então, ele não vai me trazer o par, ele vai trazer só os dados. Se eu escrever keys, né, keys significa chave, ele traz para a gente somente as chaves. E se eu escrever items, ele vai trazer para a gente, aí sim, a duplinha, o par, chave e dado. Vamos ver isso. Ó, então é o seguinte, se eu fizer assim, ó, eu criei o meu game lá em cima, né, essa variável aqui. Se eu fizer assim, ó, print game.values, né? Então aqui está o meu método, .values. Values, ele traz os dados. Então ele vai fazer o print aqui, ó, somente dos dados, tá? Ele faz esse print meio estranho aqui, né? Ele coloca dict de dicionário, ó, dicionário values. Ele faz um print meio feinho. Se eu quiser deixar isso daqui bonito, eu faço dentro de um laço, ó. Faço for e in game.values. Se eu fizer game.values no for, simples assim, ele faz pra gente o print de todos os dados. Bom, e se eu fizer game.keys? Keys são as chaves, então ele traz só as chaves pra gente. Se eu quiser fazer o print das chaves bem bonitinho, eu posso fazer o print das chaves bonitinho também, tá? Só chamar game.keys no for. Para fechar, se eu quiser o par, né, tanto chave quanto item, tanto chave quanto dado, né, eu posso fazer game.items. Se eu quiser fazer isso de uma maneira mais agradável na tela, eu posso fazer com um laço de repetição, game.items, e veja que eu tenho que fazer o seguinte agora, como são 2 dados que nós temos aqui, né, nós temos chave e dado, eu coloquei 2 variáveis aqui dentro, ó, for e j. Então eu tenho uma variável e uma segunda variável. A primeira variável i vai pegar os nomes das chaves,
E a segunda variável, o J, vai pegar os dados, e aí eu fiz esse print formatadinho aqui, que nos dá ambas informações, dizendo que o nome é igual ao Super Mario, o desenvolvedor é igual a Nintendo e ano igual a 1999, tá? Então, nunca esqueçam dessas informações, tá, pessoal? Dessas informações que eu tenho aqui, porque você tem que lembrar dos velhos, tem que lembrar dos items, tem que lembrar das keys, tá? Para conseguir manipular os dicionários, tá? Veja aqui comigo agora. Bom, aí a gente pode dificultar um pouquinho mais, né, pessoal? E trazer listas com dicionários, né? Então eu vou ter uma lista que em cada índice a gente pode ter um dicionário. Deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Listas com dicionários. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Porque veja, o que a gente acabou de fazer antes, né, só voltando aqui, o que a gente acabou de fazer antes foi criar um catálogo só, né, um jogo só. E se eu quisesse vários? Se eu quisesse cadastrar um site de compras com milhares de produtos, eu vou ter que criar, possivelmente, uma lista com dicionários. Daí o que eu posso fazer, tá? Posso fazer o seguinte, criei aqui, ó, criei uma lista, como que eu sei que é lista mesmo? Colchetes. Criei uma lista chamada Games. Esta lista vai receber dicionários, ok? E aí os dicionários estão aqui, ó. Game 1, Game 2, Game 3. Como que eu sei que é dicionário mesmo? Chaves, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, criei uma lista vazia e criei 3 dicionários. Vejam aqui, prestem bem atenção, que a palavra-chave eu não mudei em nenhum dos dicionários, ó. Game 1 tem palavra-chave nome, Game 2 também, Game 3 também. Game 1 tem palavra-chave videogame, Game 2 também, Game 3 também. Game 1 tem palavra-chave ano, Game 2 também, Game 3 também. O que mudam são os dados, certo? Depois eu posso simplesmente juntá-los todos, né, em uma lista só, no formato de lista aqui. Se eu fizer o print disso, né, fica um print bastante extenso aqui agora, mas vocês vão ver que tem uma lista e dentro eu tenho dicionários, ok? Eu posso fazer a mesma coisa, tá? Aqui de uma maneira, não é alternativa, mas é uma maneira que a gente pode inserir via teclado, tá, pessoal? É só para mostrar para vocês. Então eu posso fazer esse mesmo cadastro aí agora via teclado. Então o que eu fiz? Criei novamente a nossa lista, só que agora a gente vai povoar os nossos jogos, né, os nossos games, a gente vai povoar os dicionários deles manualmente, tá? Vejam que agora eu referencio cada um dos índices aqui, ó. Game nome, game videogame, game ano, eu referencio eles nominalmente através das suas chaves e depois eu faço um append disso daí na nossa lista, tá? Então vamos supor aqui que eu vou fazer o cadastro, tá? Então qual que era o nome do jogo? Era Mario, vamos lá. Bom, tanto faz os dados, né? 900, opa, deixa eu reiniciar aqui a saída. Bom, vamos fazer aqui o cadastro do jogo, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar lá, Mario, videogame, vamos lá, SNES, ano de lançamento, 1990. Próximo jogo, Zelda, videogame, 64, ano de lançamento, 1998, tá? Tô tentando lembrar dos dados dali de cima. O último que eu tinha colocado era Pokémon, né? Pokémon, Game Boy, 199. Então, eu fiz o cadastro de todos os dados, esses dados foram povoados e depois eu mandei fazer o print. Então, o campo nome tem o valor Mario, o campo videogame tem o valor SNES, tá? Eu fiz o print de cada um deles. Como que a gente fez isso? Como que eu fiz esse print? Aqui, com 2 fors. Por que eu fiz 2 fors? Um para andar na lista. Então, o primeiro for anda na lista, e o segundo for anda dentro dos nossos dicionários. E ainda, nesse for que anda nos dicionários, eu queria imprimir, né, tanto a chave quanto o dado. Então, eu coloquei I,J, que eu coloquei duas informações, né, para ele pegar as duas coisas, e eu coloquei aqui items. Então, dessa maneira, eu consigo fazer o print de todos os dados que eu povoei aqui em cima. E para finalizar, a gente pode fazer ao contrário, né? A gente viu dicionários dentro de listas, mas eu posso ter um dicionário com listas dentro, né? O contrário. Agora, um grande dicionário e dentro do dicionário, listas. Vejam aqui comigo.
Então agora um dicionário com listas. Olha como que eu crio agora. Criei um game aqui, né? Agora vários games ao mesmo tempo, né? Coloquei uma só palavra-chave, nome, e aí criei uma lista de nomes de videogames, de jogos de videogame. Depois eu coloquei a palavra-chave videogame, e aí coloquei uma lista de videogames. E aí coloquei ano e coloquei uma lista de anos. Se eu mandar fazer o print disso, ó, ele criou um dicionário só, e dentro do dicionário, para cada palavra-chave, algumas listas, tá? Então é uma outra maneira de eu fazer, certo? Aqui também é o mesmo exercício, tá? Só que povoado com manualmente, tá, pessoal? Só vou mostrar aqui para vocês. Funcionando, veja como eu criei a estrutura inicial do dicionário. Então eu coloquei lá, ó, games, né, que é o nome da variável do dicionário. Eu já defini a palavra-chave e criei uma lista vazia. Palavra-chave, lista vazia. Palavra-chave e lista vazia. Tá? E aí aqui dentro eu fui fazendo, fui povoando. Ó, fiz o cadastro aqui, pessoal, e aí ele criou o dicionário, palavra-chave, lista. Palavra-chave, lista. Palavra-chave, lista. Tá, pessoal? Então a gente viu bastante coisa aqui, né, já com listas e dicionários, daí a gente viu dicionário dentro de lista, lista dentro de dicionário, é muita coisa, pessoal, eu preciso muito que vocês revisem bem esses materiais, que vocês façam os exercícios extras, porque tem muito mais exercício lá no nosso material em PDF, né? Então não esqueçam daqueles exercícios, porque aqui é só o começo do nosso estudo, tá? Lá vocês vão dando continuidade. Então essa foi a última estrutura mesmo nova, né? Que foi o dicionário. E aí vamos para o último tema para a gente investigar mais um outro ponto aí referente a strings. Bom, pessoal, agora chegamos aí no nosso último tema, no último tópico aí da nossa disciplina, né? E eu só queria trazer para vocês agora mais um pouquinho sobre strings, né? Você já deve estar cansado aí de ver sobre strings, a gente trabalha strings desde a aula 2. Só que o que acontece? Nessa aula a gente aprendeu lista e aprendeu a trabalhar com aquele conceito de método, né? Ou seja, aquela nomenclatura diferente voltada à programação orientada a objetos, que eu citei para vocês. E aí isso abre para a gente um leque de algumas possibilidades de manipular strings. Então, eu vou mostrar para vocês mais algumas manipulações de strings aqui, para que vocês consigam desenvolver programas mais profissionais, programas melhores. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é só um pouquinho ainda do que dá para fazer com strings, porque daria para ir muito mais além, tá? Então, observe aqui comigo no material. Então, veja, manipular strings, como eu estava comentando, é um assunto muito vasto, tá? E a gente aprendeu dois conceitozinhos novos, que são as listas e os métodos, tá? E isso vai permitir que a gente faça algumas coisas a mais com essas listas. Uma coisa que eu não sei se eu havia comentado com vocês antes, eu acredito que não, é que é uma string, né? Ela é imutável. Então, veja, lembra nas tuplas a gente não conseguia manipular nenhum dado, né? Não conseguia alterar um dado nem nada. Uma string é a mesma coisa, eu não consigo alterar um dado numa string. Vamos dar uma olhadinha nisso daí e vamos ver uma solução para isso utilizando lista, tá? Então, veja, primeiramente, então eu criei uma string, S1, recebe algoritmos. Se eu fizer um print dela, ela vai fazer o print, né? Sem problemas. Só que se eu tentar alterar o valor, vai dar erro. Porque eu acabei de falar que a string, assim como uma tupla, elas são imutáveis, tá? Então eu não consigo alterar, por exemplo, o valor A maiúsculo para A minúsculo. Ele dá esse erro aqui pra gente. Então, string é imutável. Porém, agora a gente conhece uma lista, a gente sabe que é uma lista, e com listas eu consigo resolver esse problema, consigo contornar este problema, tá? Então agora o que eu fiz? Eu criei uma S1, né, que é uma string, só que eu disse que ela é uma lista. Eu posso criar uma lista dessa maneira também, tá? List. Então, se eu fizer isso e mandar fazer o print de S1, ele vai fazer o print de S1 como sendo uma lista, né? Porque literalmente é uma lista. Então, ele separa cada um dos caracteres
para mim. Aí, se eu quiser trabalhar de uma maneira mais amigável e escrever isso como sendo uma string mesmo, eu posso fazer um print desta maneira que eu fiz na linha 3 aqui, ó, onde eu coloco um ponto join S1, e aí ele faz um print agrupado, vamos chamar assim, da lista, e aí a gente consegue manipular uma string como sendo uma lista, e aí a gente contorna esse problema aí que eu falei para vocês, e aí isso significa que eu vou conseguir também alterar um dado dentro da minha string, né? Então eu tinha a palavra algoritmos com a primeira letra em maiúscula, se eu alterar para minúscula, vai funcionar, ele vai fazer o print, porque agora isso daqui é uma lista e não uma string, tá? Era isso daí que eu queria deixar claro aqui para vocês, que a string, apesar de imutável, eu consigo, né, fazer essa jogadinha aí, fazer com que ela seja uma lista, e eu consigo manipular os dados da maneira que eu quiser, tá? Agora vamos observar uma tabelinha, veja aqui comigo. Uma tabelona talvez, né, pessoal? Porque veja só, aqui eu estou trazendo para vocês alguns dos, tá? Alguns dos métodos que a gente consegue utilizar aí e que são corriqueiramente utilizados com strings e que poderão ajudar vocês aí a melhorar os algoritmos de vocês. Eu vou apresentar alguns para vocês, tá? Não vou ficar mostrando aqui todos, mas fica para consulta e existem muito mais do que esses, tá? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho maneiras de manipular strings. Então, se eu chamar esse método aqui, por exemplo, ó, starts with, né? Começa com. O que esse método vai fazer? Ele vai verificar se uma string começa com um determinado caractere ou se alguns caracteres estão no início da minha string. Se eu fizer um ends with, ele vai verificar os caracteres lá no final. Se eu fizer um lower, ele vai converter a minha string para minúsculo. Se eu fizer um split, ele vai dividir a minha string de alguma maneira. Então, você tem diversas maneiras, diversas coisas que você pode fazer com as nossas strings, tá? E a gente vai utilizar esses métodos para resolver essas coisas para a gente. Então, tudo isso daqui já está pronto na linguagem Python, né? E a gente pode usufruir dessas características. Então, deixa eu apresentar algum deles para vocês, tá? Mostrar alguns desses aí, os outros ficam ali para consulta para vocês. Então tá, vamos lá. Vamos começar aqui em cima. Criei uma string S1. Lógica de programação e algoritmos. Se eu fizer o seguinte, ó, S1.starts_with, lógica. O que ele vai fazer? Vai verificar se a palavra lógica existe no início dessa minha string. Se existir, ele retorna verdadeiro. Caso contrário, falso. Né? Retorna true ou false. Então, ele retornou true, por quê? Porque lógica está aqui no começo, tá? Então, estas funções, esses métodos, né, essas funções, vão nos retornar normalmente verdadeiro ou falso, aí, dependendo de uma condição, e aí você pode utilizar o resultado dessa condição para resolver alguma coisa, né? Poxa, se deu verdadeiro, segue por esse caminho, se deu falso, segue por outro, faça uma condicional composta, por exemplo. Tá? Então, o starts with serve para isso, serve para verificar se existe um padrão no começo da string. Já o ends with verifica se existe um padrão no final. Ó, se eu verificar, existe a palavra algoritmos no final dessa string? Existe. Verdadeiro, true. Agora, se eu fizer isso aqui, essa execução aqui, que me deu falso, eu estou verificando se existe no final, ends with, algoritmos com primeira letra minúscula. Veja, primeira letra minúscula e aqui está maiúsculo. Ele me retornou falso. Tá certo isso? Tá certo. Por quê? Porque são caracteres diferentes. A minúsculo é diferente de A maiúsculo, tá? Poxa, professor, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria ignorar os maiúsculos e minúsculos, queria que fossem tudo igual. Tem como resolver isso? Tem. Aí eu utilizo em conjunto a funçãozinha chamada lower. Olha aqui comigo. Lower faz o que mesmo? Converte uma string para minúsculo. Já o upper converte uma string para maiúsculo. Então, a gente pode, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu tenho a minha string aqui, que tem caracteres maiúsculos e minúsculos. Aí eu faço essa linha aqui. Nessa linha, ele está fazendo o que no fim das contas? Pegando a string, primeiro convertendo ela para minúsculo, por quê? Porque o lower está antes do ends with, então primeiro ele converte toda ela para minúsculo, tudo isso aqui fica minúsculo, depois ele faz um ends with, que é verificar se a palavra algoritmos está existindo aqui no final. Agora ele vai me retornar verdadeiro. Por quê? Porque essa palavra aqui já estava em minúsculo antes, e aí ele vai comparar com minúsculo e vai me dar verdadeiro, tá? Só para vocês compreenderem aqui o upper e o lower, né, o maiúsculo e o minúsculo.
Então, eu tenho uma string que tem maiúsculos e minúsculos. Se eu fizer um upper dela, ela fica toda maiúscula. Se eu fizer um lower dela, ela fica toda em minúsculo, tá? Mais coisas que eu posso fazer. Contagem de caracteres, por exemplo, né? Então, vamos supor aqui, eu tenho a string, lógica de programação e algoritmos. Eu quero contar quantas ocorrências da letra A eu tenho. Ele apareceu 3. Na verdade, tem mais do que 3, né? Por que ele apareceu 3 e, na verdade, nós temos 4? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque também a questão dos caracteres maiúsculos e minúsculos. Então, se eu quiser fazer a contagem certa, o ideal é fazer isso aqui, ó. Fazer um lower, diminuir toda a minha string para minúscula e aí contar. Aí ele me dá 4. Então, tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes aí, tá? Eu posso contar não só letras, né, mas posso contar uma palavra inteira. Então, por exemplo, eu tenho uma string aqui, ó, 1 mafagafinho, 2 mafagafinhos, 3 mafagafinhos. Se eu quiser contar quantas vezes a palavra mafagafinho aparece, ele vai contar 3 vezes. Veja que ele ignora o S aqui no final, né? Ele pegou só o padrão mafagafinho. Se ele encontrou esse padrão, ele faz a contagem, tá? Provavelmente existe algum outro parâmetro que você consegue passar aqui para, por exemplo, obrigar que não exista nada daquele S ali depois para você fazer a contagem, mas aí tem que dar uma investigada um pouco melhor na nomenclatura, no manual de referência da função da count aqui, tá? Então eu faço contagem utilizando essa função, né, esse método count. Posso também quebrar strings ao meio, ou não necessariamente ao meio, mas dependendo de algum, considerando algum padrão, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1 mafagafinho, 2 mafagafinhos, 3 mafagafinhos. Posso fazer um split, dividir a minha string nos espaços. Sempre que tiver um espaço, eu crio uma divisão e vejo que ele cria uma lista, ó. Criou uma lista por causa dos colchetes e dividiu nos espaços. Então ficou 1 separado do mafagafinho com uma vírgula, 2, e assim ele fez a separação, fez o split. Posso substituir strings, né? Substituir palavras dentro de uma string. Como? Utilizando um replace, né? Então eu tenho lá 1 mafagafinho, 2 mafagafinhos, 3 mafagafinhos. Eu quero fazer um replace, eu quero substituir a palavra mafagafinho pela palavra gatinho. Vai dar certo? Vai dar certo. O que ele fez? Colocou lá 1 gatinho, 2 gatinhos, 3 gatinhos. Posso substituir uma ocorrência só, né? Eu posso passar um parâmetro aqui, quer ver? Ó? Na hora de fazer o replace, eu posso dizer que eu quero substituir mafagafinho por gatinho, mas uma só vez. Coloquei o número 1 ali. Então vai ficar 1 gatinho, ele fez uma vez e depois não fez mais, ó. Tá, pessoal? Então aqui foram alguns exemplos de métodos que a gente pode utilizar. A gente poderia ficar muito mais tempo só mostrando esses métodos aqui para vocês. Tá? E para finalizar aqui, então, tem mais alguns outros métodos que são bastante interessantes, tá? Esses outros métodos que eu vou mostrar para vocês, eles servem muito para validação de dados. Então, você está fazendo um cadastro de usuário, por exemplo, e o usuário, você precisa que o usuário digite uma senha com determinados caracteres, precisa que o usuário não utilize letras maiúsculas, precisa que o usuário não digite números, precisa forçar alguma entrada de dados. Esse tipo de verificação é fundamental para que vocês consigam trabalhar com esse tipo de interface, deixar o programa de vocês mais profissional, né, para fazer com que as informações inseridas ali sejam realmente válidas. Então, observem a tabela comigo. Tá? A gente tem aqui mais algumas possibilidades, tá? Então, essas funções aqui, elas sempre vão retornar true, né, sempre vão retornar verdadeiro, caso, por exemplo, essa primeira aqui, ó, is all num, esse aqui é o nome dela. Caso uma string tenha somente letras e números e acentos, ela vai retornar verdadeiro. Essa outra aqui embaixo, ó, is upper. Caso todos os caracteres sejam maiúsculos, retorna verdadeiro. Tá? Então, cada uma serve para uma coisa aqui. Deixa eu mostrar para vocês todas elas. Todas elas não, né? Mas algumas delas. Então, eu criei 2 strings aqui. Uma string que tem lógica de programação e algoritmos, ou seja, tem caracteres somente caracteres e espaços. E acentos. E essa outra tem número, somente número. Tá? Então, eu criei essas 2 strings. Se eu fizer um is all num da primeira string e um is all num da segunda string, a primeira deu falsa e a segunda deu verdadeira. Veja só, is all num retorna verdadeiro para letras e números e acentos. A primeira deu falso por quê? Porque tem espaços. Tem letras e tem espaços, então deu falso. A segunda deu verdadeira, por quê? Porque tem números e não tem mais nada. Se eu fizer um is alpha, ambas deram falso. O que é um is alpha? Is alpha é somente letras e acentos são permitidos. Então, no primeiro tem espaços, deu falso, e no segundo tem números
deu falso, tá? Se eu quiser fazer um is-alpha aqui de verdadeiro, né, pessoal, é só eu remover os espaços, por exemplo, daí o is-alpha vai dar verdadeiro, tá? Então, a gama aí de funções que você pode utilizar para manipular strings é realmente bastante grande, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou aqui no final do nosso conteúdo, né? Então, a gente viu aí na aula de hoje 3 estruturas de dados, as tuplas, que a gente representa por parênteses, as listas por colchetes, os dicionários por chaves, a gente misturou tudo isso e ainda viu métodos e ainda a gente viu que é possível manipularmos strings de uma maneira com métodos, com bastante recurso aí nós temos para fazer. Eu vou pedir muito que vocês revisem bem esse material, tá? Eu pedi muito que vocês façam muito exercício, porque programação é prática, tá, pessoal? Vocês precisam pegar o material em PDF também, só esse material aqui não é o suficiente, tá? Vocês precisam ir atrás dos exercícios que eu deixei no PDF, dos exercícios extras, dos exercícios lá nas aulas práticas também, tá? Então, desejo a todos aí bons estudos.